Direitos trabalhistas Uhum. E direitos e humanos, não era não? direitos humanos. Quem começa perguntando é a Isa. Eu acho que eu quero voltar a propostas para o Estado, porque a gente falou muito de Brasil, falou muito de ideias de Estado máximo, Estado mínimo, mas eu acho que no fundo eu tô aqui para conversar sobre direitos concretos da população, como direito à dignidade menstrual, como direito à alimentação saudável, como direito à saúde, como direito à educação, como direito à igualdade de gênero, a um trabalho digno, todas essas coisas. Então eu queria entender de você, Lucas, qual que é a sua proposta para garantir à população esses direitos que nos últimos anos foram tirados com tanta violência e que por tanto tempo a gente negou a uma parcela muito grande da população. Então, assim, qual que é a sua proposta concreta para ampliar o direito à educação, para garantir uma educação de qualidade? Qual que é a sua proposta concreta para garantir o direito de igualdade das mulheres? Se não é ter mais mulheres representadas, se não é, eu não estou falando de delegacias 24 horas, se não é ter uma igualdade salarial no trabalho, qual que é a sua proposta para garantir o direito à igualdade das mulheres? Qual que é a sua proposta concreta para garantir igualdade racial? Qual que é a sua proposta concreta para garantir professores treinados, direito ao emprego, enfim, alguma coisa mais concreta do que só um pontinho que foi educação financeira, só um pontinho que foi eu não gosto de cotas, etc, etc. 3 minutos, Lucas. Bom, acho que em 3 minutos não dá para eu responder todas as perguntas que Não, você alguma fez. delas. Mas eu vou falar. Primeiro que assim, eu não entendo qual a relação entre a quantidade de absorventes que uma mulher usa e o fato de você ter dito que homens são mais propensos à corrupção, que foi basicamente o que foi dito. Segundo, com relação à proposta, para a educação, inclusive de todos, a gente tem um problema no Brasil, como eu já disse, que a gente investe muito mais no ensino superior em detrimento do ensino básico. Eu quero que quem tem condição de pagar no ensino superior, pague. Eu quero que aluno que fica militando na escola, em vez de estudar, repete várias vezes, pega várias DPs porque tá militando e tá fazendo mau uso do dinheiro público, tenha que pagar as DPs que ele pegou. Por isso, esses são projetos da minha campanha. E esse dinheiro, ele deve ser reinvestido no ensino básico, que é o ensino que mais precisa. A gente precisa criar um ensino básico com maior estrutura, com maior qualificação. Quando eu falo da educação financeira, parece que é uma coisa boba. Não é boba. A educação financeira vai determinar o patrimônio que a pessoa vai conseguir desenvolver no decorrer da vida. E no Brasil, a educação financeira é baixíssima, o nível de poupança é baixo. A educação financeira vai determinar o nível de riqueza das pessoas. É por isso que eu me preocupo com a educação financeira. E isso aí qualquer especialista em finanças vai te dizer. Então, a minha proposta sempre gira nesse sentido. Proposta específica para a mulher. Eu faço propostas para beneficiar todos e para resolver todos os problemas. Então, por exemplo, o problema é a pobreza, afeta mulheres, afeta homens, afeta negros, afeta brancos, afeta gays e afeta héteros. Então, a gente tem que combater a pobreza. Então, vamos fazer um ensino básico de qualidade? Vamos tirar de quem tem condição de pagar no ensino superior, que, aliás, você não me respondeu quando eu tinha perguntado. Você é a favor de que quem tem condição de pagar em universidade pública pague e esse dinheiro seja reinvestido no ensino básico? 2 minutos para sua réplica. É pra eu Isa. falar? Mas eu acho que foi ele que começou da última vez perguntando. Fui eu que comecei da última vez, hein? Eu acho que Eu era também ele tô a achando. pergunta. Mas agora já Tudo foi. bem, agora já Agora foi. Eu parei pra pensar, depois eu falei, pera. Mas bom, desculpa. você que. Não, volta. Você consegue voltar meu tempo só? Foi mal. Foi bom, vai. Não, beleza. Lucas, eu acho super que a gente precisa ter algum tipo de financiamento mais inteligente das universidades públicas. Eu acho que a gente precisa ter um financiamento mais inteligente pelo simples fato de que as universidades públicas estão defasadas hoje e a gente precisa encontrar maneiras de financiar. Tem várias maneiras da gente fazer isso. Tem fundo de contribuição de ex-alunos. O que eu não quero é tirar o direito de hoje, quem tem o direito de estudar numa universidade pública, quem paga imposto pra caramba. E aí vai falar com todo mundo que é seu eleitor, eles pagam imposto pra caramba já. A única coisa que a galera que a gente tem algumas coisas que funcionam e universidades públicas é uma delas. A gente vai tirar o direito de quem conseguiu entrar numa escola de universidade pública de estar lá. A gente vai delimitar, talvez, com critérios que nem sempre vão ser tão justos, quem que tem que pagar, quem que não tem, eu acho complicado. Mas eu acho que tô super aberta pra gente discutir outras maneiras de financiamento, até endowment, enfim, como a gente possa trabalhar. Tem vários jeitos da gente pensar em financiamento de universidade pública que não seja tô correndo o risco de excluir alguma pessoa que quer estar lá e que não tem o poder, que não tem a capacidade de pagar. Sobre a educação financeira, eu não disse que é ruim. Eu só disse que eu acho que a gente precisa de valorização do professor, capacitação do professor, combate à evasão escolar. A gente precisa de preparação dos alunos para o mercado de trabalho do futuro para garantir maior produtividade. A gente precisa de uma série de coisas, conexão de escolas, especialmente escolas no meio rural, porque a gente conseguiu passar a nível federal a garantia no TCU de que a empresa que ganhasse a concorrência do 5G
teria a obrigatoriedade de conectar 14 mil escolas com banda larga. Isso foi, assim, muito difícil. A gente bateu 1000 vezes na porta do Ministério do TCU até que a gente conseguiu. Então, isso é um super feito. Mas vamos fiscalizar para ver se isso vai acontecer mesmo? Porque a gente precisa que as escolas estejam conectadas. Então, não tô dizendo que a educação financeira não é importante. Imagina, pelo amor de Deus, é muito importante. Eu só tô dizendo que a gente tem muitos problemas na educação e você tá falando da resposta para um problema. Sobre igualdade. Eu quero ajudar todo mundo. Você quer ajudar todo mundo, beleza, mas cada grupo populacional tem especificidades. Deu seu tempo, Isa. E aí, depois eu continuo. Sua tréplica. Eu tenho proposta na minha campanha de educação financeira. Eu tenho proposta na minha campanha de capacitação profissional. Eu tenho proposta na minha campanha de reinvestimento no ensino básico. Então, cobrar de quem tem condição de pagar, dá para delimitar facilmente por faixa de renda isso aí. Cobrar de quem tá pegando DP sucessivamente, porque em vez de estudar tá militando. A gente vê muitos casos. Fui na Unicamp junto com o Fernando Holliday para participar de um debate e os supostos estudantes da escola foram lá e da universidade foram lá e agrediram a gente, expulsaram a gente de lá na pancada, rasgaram o microfone no dente. Estudando, eles não estavam, eles foram lá apenas para militar. Então esses jovens pegam DPs, ficam anos e anos na faculdade e o mais pobre tá pagando a faculdade para esses jovens. Por quê? Como você mesmo disse, o nosso imposto hoje está concentrado na renda. No consumo. Então, quem compromete a maior parte da renda do consumo são os mais pobres. Então, o mais pobre está pagando a universidade para o jovem rico, que teve uma educação básica de qualidade, poder estudar. E eu acho isso errado. Eu acho que quem tem condição de pagar a universidade pública deve pagar e esse dinheiro deve ser investido no ensino básico. Então, eu tenho propostas para a educação. Agora, você vai me dizer, você não vai resolver... Essas suas propostas não resolvem todos os problemas da educação. É óbvio que não. Um deputado não faz isso. Quem faz isso é o Poder Executivo com um plano de governo. E o deputado, ele participa disso. Então, eu estou dando a minha participação com essas propostas que eu apresentei aqui. E eu gostaria de saber quais são as suas propostas. Para a educação também, porque você falou das minhas propostas, mas eu só ouvi uma das propostas suas, que foi a da bolsa para o aluno que continuar estudando. Sim. Então, gostaria de ouvir mais. Que era a sua tréplica, agora você tem direito a uma pergunta. Sua pergunta vai ser essa. Não tem mais ela para falar? Foi a tréplica. Daí você usa um pouco, não tem problema pra mim. Pergunta sobre esse assunto. Direitos humanos. Direitos humanos e direitos trabalhistas. Tá bom. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz, mas eu vou reiterar ela. A gente tem no Brasil uma legislação trabalhista que era um tanto... Oi? Não, nada. Tô ouvindo. Tá. A gente tem no Brasil uma legislação trabalhista que era um tanto quanto ultrapassada. Era da época da ditadura do Vargas, inclusive inspirada na legislação trabalhista fascista do governo italiano. A reforma trabalhista veio e modernizou essa situação. Então a gente hoje está tendo mais emprego, porque o excesso de regulamentação trabalhista dificulta para o empregador poder contratar. O Lula está dizendo abertamente que vai revogar essa reforma. Ele disse, eu vou revogar a reforma trabalhista. Eu quero saber se você concorda com isso, se você acha que a gente tem que voltar a ter aquela legislação ultrapassada do passado, ou se você acha que a gente tem que modificar esse projeto que foi tão bom, que reduziu a quantidade de processos trabalhistas que estavam parados na justiça, fez com que a nossa justiça ficasse mais dinâmica e fez com que as pessoas pudessem trabalhar, atendendo às novas dinâmicas de trabalho mais modernas. Você acha que a legislação trabalhista em excesso, ela realmente prejudica a empregabilidade? Lucas, 3 minutos, Isa. Eu queria pedir, por favor, para você parar de ler seu celular quando eu respondo. Porque eu já respondi essas duas coisas. Você precisa prestar atenção no que eu falo. Esse é um problema. Inclusive, esse é um problema de gênero, tá? Quando a gente vai numa reunião, fala as coisas e a pessoa não presta atenção, fica repetindo. Você fugiu, você não respondeu. Interrompe. Concluir, Lucas. Eu não fugi, eu respondi. Interrupção também, tem vários problemas. Então, eu vou esperar você prestar atenção. Você tá prestando atenção agora? Posso falar? Eu falei sobre uma proposta. Falei que a gente precisa de valorização e capacitação de professores. Eu falei que a gente precisa trabalhar para ter uma educação que conecte os estudantes com os mercados de trabalho do futuro. E aí eu estou falando em uma programação, em aula de programação, de tecnologia, no ensino técnico, trabalhar para a gente ampliar o acesso ao ensino técnico, inclusive, trabalhar para que o ensino técnico não seja um ponto final do aluno, mas sim créditos que ele pode utilizar para ir para a faculdade, abrir esse caminho para ele, para a gente integrar. A gente tem também a possibilidade, eu falei da proposta de evasão escolar, mas a gente precisa trabalhar para ter sim mais investimentos nas escolas, concordo 100% com você, e investimento em formação continuada de professor. Então eu tenho todas essas, enfim, como eu disse, valorização. Então eu tenho todas essas propostas e todas essas ideias para a gente olhar para a educação de uma maneira mais holística, para a gente olhar para o que funciona em outros lugares, para a gente olhar para estados que têm muito menos grana que a gente, como o estado do Ceará, e tem uma educação de qualidade em vários momentos, em várias cidades.
etc, etc, etc. Eu falei tudo isso para você. Assim como eu falei que a gente não tem necessariamente que voltar, mas a gente tem que garantir que um trabalhador possa, por exemplo, entrar na justiça e garantir o direito dele, porque hoje ele tem que arcar com os custos desse processo, isso é super sério. A gente tem que garantir também que a gente vai conseguir tratar essa informalidade de uma maneira melhor. Inclusive, a gente trabalhou por um projeto de lei lá na Câmara que tratava o problema dos aplicativos, que é um problema seríssimo, e fazia com que eles tivessem direitos, alguns direitos à previdência, a horário, etc, etc, porque hoje eles ficam num limbo, eles não têm direito a nada, tanto que iFood e Uber falavam pra gente que não queriam o projeto, e agora eles começaram a perder os processos nas justiças, mesmo com essa justiça do trabalho, eles vieram atrás da gente que queriam o projeto. Enfim, só pra dizer que a gente tem sim que melhorar várias coisas na nossa legislação trabalhista. E a gente tem que desburocratizar. Eu já falei pra você várias vezes. A gente tem que desburocratizar. Mas a gente não desburocratiza tirando o direito de quem precisa trabalhar. Ou com uma informalidade absurda como a gente tem, ou subemprego. Não é assim que se desburocratiza. Tem duas coisas que a gente pode fazer. Mas, de novo, eu quero trazer você para as propostas do Estado, porque você não para de falar do Lula, meu. A gente tá aqui candidato à Assembleia Estadual. O que a gente pode fazer no Estado para garantir isso? Ah, quer simplificar? Quer tirar imposto de ICMS daqui, dali? Como que a gente trabalha com isso? E aí, de novo, vou repetir, eu sou super a favor de uma reforma tributária para a gente simplificar. E eu sou super a favor da gente parar de cobrar do consumo. Inclusive, uma das propostas do governador atual, de um dos candidatos a governador, é a gente reduzir o ICMS de alguns itens básicos. A gente precisa... Deu seu tempo, Isa. Sua réplica, Lucas. 2 minutos. Bom, vou primeiro falar de um ponto da reforma trabalhista que você falou, que é o cara ter que pagar os custos. No que aconteceu no passado era que, às vezes, a pessoa não tinha o direito, ela realmente estava indo contra o patrão sem motivo, sem necessidade, e ela usava a máquina pública, como ela não tinha que arcar com os custos, para tentar exigir algo que ela não tinha direito. Isso acabou com a reforma trabalhista. Hoje em dia, a pessoa, se ela não tiver direitos, ela não vai entrar na justiça porque ela vai ter que pagar as custas com o acesso à justiça. E isso foi algo bom. Você tirou os maus funcionários que estavam querendo processar o patrão apenas para ganhar algum dinheiro e não tinham motivos para isso. E os bons funcionários que realmente têm motivos para processar, eles vão continuar processando e eles vão continuar entrando na justiça. Você só tirou os maus funcionários. Você desafogou a justiça trabalhista, e a boa parte dos juristas dessa área vão concordar comigo nisso. Outro ponto, você fala, só fala de Brasil. Eu falo de Brasil porque quando a gente fala de direitos trabalhistas, isso é uma legislação majoritariamente federal, então não tem como eu ficar falando do Estado. Eu, como deputado estadual, não vou ter muito que eu vou fazer nesse sentido. Que proposta você tem para o Estado para gerar mais emprego e renda? Um dos projetos que a gente fez a nível municipal com o Fernando Holliday foi o revogaço. Pegamos leis burocráticas do Estado, mais de 100 leis, e foram revogadas aqui no município de São Paulo essas leis. E a nível estadual também vou fazer um pacote de revogação de leis burocráticas, se você for deputado estadual também, e eu também espero poder contar com o seu apoio para a gente desburocratizar a vida do cidadão, a vida do empreendedor e revogar leis inúteis que só atrapalham o desenvolvimento da nossa economia. Assim como fizemos no município de São Paulo, junto do Fernando Holliday, eu pretendo fazer a nível estadual e o Holliday pretende fazer isso a nível federal. Sua tréplica, 2 minutos, Isa. A gente só precisa tomar cuidado, concordo 100% em desburocratizar, mas às vezes no meio desses revogaços, eu lembro quando eu era coordenadora legislativa, estava lá lendo uma lei, a gente tinha medida provisória, gente, não sei se vocês sabem, mas é uma medida que um governador, só para todo mundo entender, porque não é uma coisa tão, né? O governador vai lá, o presidente vai lá, coloca a medida provisória, ela passa valendo no momento que ela vai, e aí a gente tinha, às vezes, 48 horas para analisar a medida provisória inteira. Aí no final tinha um monte de revogaço, tipo assim, revogaço de tal artigo, fica revogado tal artigo, revogado tal artigo, isso era um perigo. Uma dessas medidas provisórias foi a 881, e nela tinha até praticamente a legalização do trabalho escravo. Eu juro por Deus, numa versão que a gente viu, tinha a legalização do trabalho escravo, porque falava que ficam revogados a legislação de horário e de turno em plantações de intermitentes, ou seja, de cana-de-açúcar, de coisa rural. Os caras estavam tentando tirar a limitação de horário em plantação de cana-de-açúcar, que é onde mais acontece trabalho escravo. Então, sim, eu concordo, vamos revogar todas as burocracias, só precisamos tomar cuidado. Porque, assim, a gente tá num momento e tá num país onde a gente já tem uma população extremamente vulnerável. E eu não consigo entender como que a gente não... Enfim... não está discutindo mais como é que a gente vai fazer para a população do Estado, para a gente gerar mais empregos e para a gente fazer uma transferência maior nessa população. E a gente está falando em revogaço, em não sei o quê, eu acho importantíssimo e eu acho super necessário, mas a gente não está falando em garantir direitos. E eu acho que essas coisas têm que andar juntas e a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando a gente fala em revogar.
E a gente tem que estudar todas as análises. E aí não são vozes da minha cabeça, de novo. Eu tô vendo o que aconteceu em outros países, eu tô olhando estudos, e a gente trabalha em cima de estudos, dados e evidências.